terceiro tema é se os políticos pensassem, três pontos, melhor, se os políticos pensassem melhor, poderiam estar publicando simples e direto. Fala dessa pessoa, Jacques Berzum, e a britânica desde o começo. Tá nesse vídeo que eu já mostrei, Tesouro da Enciclopédia Britânica, que é ótimo. Tem várias coisas que eu critico nele, mas é ótimo. E a Britânica tinha esse particular, convidava para escrever as pessoas que se tornaram históricas, que estão nos livros de história. Uma lista enorme. Imagino que se fosse listar todos os que escreveram nela desde o começo, seria aterrador até a quantidade de gente significativa. 1992 no Estrangeiro e Rio de Janeiro Nova Fronteira, 1994. Logo na página 1, fala desse Jacques Berzum, sobre a história. E ele viveu, aqui está em 1907, como o livro vai até 1994, a gente tem que perguntar, né? Essa facilidade da internet é maravilhosa. Berzum viveu de 1907 na França até 2012, ano passado, San Antônio, Texas, Estados Unidos. Veja só, hein? Ele viveu 105 anos. Formidável. Aí diz aqui, um dos poucos manuais existentes, esse simples e direto, de 1975, um dos poucos manuais existentes que realmente nos ajuda a pensar melhor e, portanto, escrever melhor. Entre os historiadores norte-americanos, Barzum, Barzum, não Berzum, Barzum, eu que escrevi errado, Barzum. Entre todos os historiadores norte-americanos, Barzum destaca-se pela graça e clareza de seu estilo. Aí eu vou comentar várias passagenzinhas desse Jacques. Na página 1 ainda diz assim: a história ocupa um lugar especial, pois sua origem dentro de cada um de nós não depende nem mesmo de impulso. Parece que a história é feita de pessoas, né? Essa é a compreensão corriqueira. Mas se existe, a geografia trata do espaço e a história trata do tempo. A geohistória trata do espaço-tempo, que é coligado, é uma coisa só. Então, do que trata a geografia, além do espaço? A geografia aparentemente trata dos ambientes. Então vamos ver primeiro a questão da história, para não ser chocante. A história trata das pessoas, mas ela mira as pessoas, ela foca nas pessoas, digamos. O próprio Jacques, que se tornou uma figura histórica, né? Então a história fixa Jacques ali, foca nele. Especificamente ele, vai estudar ele nos 105 anos de vida dele, entre datas, né? 1907 e 2012, 105 anos, entre datas. Então vai mirar o Jacques, vamos botar o Jacques aqui no microscópio histórico. Bom, é o Jacques, mas não é o Jacques indivíduo, é o Jacques ambiente, porque o Jacques, se ele não atingisse a altura, aí é que está, a pessoa, o indivíduo, a família, o grupo, a empresa, para se tornar histórico, ele tem que atingir a condição ambiental primária, ou seja, tem que ser pelo menos do tamanho do município, cidade-município. Uns são do tamanho de cidade-município, outros de estados, outros de nações e outros de mundo. Pouca gente atinge o nível de mundo. Então, a história é a respeito de indivíduos que extrapolam o nível pessoal, que vão para o nível ambiental. Então, nós temos o nível
pessoal e o nível ambiental. O nível ambiental e o nível pessoal. Bom, para se tornar histórica, a pessoa tem que atingir o nível ambiental. Ela não pode ser interessante somente para si, para a sua família, para o grupo ou para a empresa. Toda empresa, por exemplo, o Google, que quer ser histórico, tem que atingir um daqueles 4 ambientes. Então, é fato que a história trata das pessoas. Quando a história não trata de ambiente, ela não tem história dos Estados Unidos. Tem história das pessoas dentro dos Estados Unidos, das pessoas que atingiram o nível ambiental dentro dos Estados Unidos. Não existe história da França, existe história das pessoas que atingiram o nível ambiental da França, nos vários componentes da França. A França é cidade, município, estado, nação, pré-mundo. Não é mundo a França. Mas ela atinge 3 dos 4 requisitos. A pessoa pode atingir 3 desses 4 requisitos. Victor Hugo ou Napoleão, ou quem quer que seja, na França, desses Vitorix, tem que ter chegado ao nível, um daqueles 4 níveis ambientais, para se tornar histórico. É pessoa que chega a um dos 4 níveis ambientais. Então, Barzun está errado, que a história ocupa um lugar especial por sua origem dentro de cada um de nós, não depende nem um pouco de impulso. Depende nem mesmo de impulso. Depende. A pessoa tem que ser maior do que qualquer um dos 4 níveis pessoais. Ela tem que chegar a qualquer um dos níveis ambientais. Então, para chegar lá, depende de impulso. Ele está errado. E aí vamos fazer uma pausa, um parênteses, para dizer o que é a geografia. A geografia trata de ambiente. E, simetricamente, então, ela trata de ambiente para quê? Para as pessoas. Os ambientes, cidade, município, estado, nação e mundo, tem que chegar até as pessoas, tem que servir as pessoas. Isso não vem sendo feito. Mas nós não estamos aqui nesse instante para falar disso, nós vamos falar de história. Então ele está errado nesse particular. E ele diz logo a seguinte, pelas palavras dele mesmo, porque tem um preâmbulo aqui e depois é ele escrevendo aqui para baixo. Então ele diz: todo homem se torna um historiador. Não, de maneira nenhuma. Os homens, os seres humanos, são desinteressantes. Maciçamente, nós temos 7.100 milhões ou 7,1 bilhão de seres humanos, e se for um milionésimo, daria 7.100. Não tem nem 7.100 pessoas interessantes no mundo. Agora, hein? Sobre os interesses de agora, porque se passar 10 anos ou 100 anos, reduz mais ainda para um décimo milionário para 700 pessoas, e daqui a 2.000 anos reduz para 70 pessoas. Então as pessoas são vastamente desinteressantes, largamente desinteressantes. As pessoas não são historiadoras, elas nem emergem como seres históricos memoráveis, nem falam da história, porque elas não têm competência. Nós não temos competência para falar dos seres históricos. A psicologia da história, a história e a geografia são psicologias. Então, para entender de história, entender de geografia, a gente teria que entender de psicologia. Não é assim. Mas vamos dizer que se restringe a ser geógrafo ou historiador do modo antigo. Não é fácil, de maneira nenhuma. É preciso ler os documentos, é preciso ter toda uma cultura de 2.500 ou 3.000 anos. A cultura na universidade é vastíssima. A pessoa pode, como eu faço, emitir opiniões sobre a história. Isso não quer dizer que eu seja historiador.
Historiador é uma pessoa que tem capacidade de estudar, de investigar, de extrair as ilusões, porque a história é uma vasta mentira. Mas tenta se aproximar da verdade. Esse tentar é que é dificílimo. Embora a história seja, como já discuti nos textos, em várias partes aí, a história é uma mentira, não é a verdade, a maiúsculo V maiúsculo de Deus. Não é o último conhecimento, de maneira nenhuma, é uma escolha. Mas até para fazer essa escolha é difícil, é preciso estudar longamente os 4 anos da universidade e daí vai para frente toda a vida. Inclusive estudar geografia, estudar várias outras coisas. O conhecimento da psicologia histórica é medíocre. Ainda está no nascedouro. Mas mesmo assim é muita coisa. As pessoas não são historiadoras. E a seguir ele diz, sem entrar nas sutilezas do modo como somos capazes de lembrar do que são de fato os conteúdos da memória, é claro que tão logo considerando nossas experiências, seja as mais remotas ou as mais próximas e imediatas, estamos lidando com o passado. Não estamos. Eu já mostrei que, suponhamos, né? Aqui está para você aí o futuro, aqui para mim é o passado, né? Vamos dizer, aqui está o passado, e aqui está o futuro. E aqui no meio está o presente. Isso aqui é o presente, ó. Não existe nem futuro, nem passado. Zero. O que existe é a memória. A memória está toda aqui, ó. Está toda aqui, nesse presente. Nós estamos perdendo a todo instante. Ela está desaparecendo físico-quimicamente, biologicamente P2, psicologicamente P3. Está desaparecendo todo instante, todo segundo. A história está desaparecendo, porque ela está aqui, dentro nos objetos, nas nossas memórias, nos sons gravados, e ela está deteriorando a todo instante. Não tem nada no passado, nós não estamos investigando nenhum passado, conforme ele diz aqui. Então, mais uma coisa. Por isso, quanto maior o nosso interesse pelos fatos de verdade da existência humana, incluindo nossa própria existência, maior necessariamente é nosso interesse pelo passado. Viver no passado não deveria, portanto, ser uma expressão de censura que geralmente deve ser mesmo. Viver no passado é ilusão, tanto quanto viver no futuro. É doideira, é descerebração. Você está perdendo a capacidade de pensar, a pessoa que vive no passado. Porque não existe passado. Meramente é por conta disso. Então, Barzun está errado de novo. E agora tem uma coisa aqui que é significativa. Que passado ele ou ela evoca, prefere, imagina. É isso. Dentro das nossas cabeças, dentro das memórias ambientais e pessoais, nas outras pessoas, nisso, naquilo, está um conflito com a realidade. O que nós vamos inventar para ser o passado nosso? Há 200 anos o passado era outro. Agora é esse que nós imaginamos que é. Nós forçamos, nossa ditadura presente força o passado a ser aquilo que nós acreditamos que ele é, mas não é. E daqui a 200 anos o passado que nós imaginamos não vai ser também, porque não existe passado, é tudo invenção. É invenção com base em uns poucos documentos. Isso é igual um queijo como se fosse uma página aqui. Você imagina essa página aqui como se fosse um queijo, cheio de buraquinhos. Então nós vamos saltando por cima dos buracos, nós dizemos aquilo ali é o passado. Nós estamos inventando aquilo, preferindo umas coisas em evidência, são as áreas sem buraco, e umas coisas ocultas, que são as áreas, os buracos da passagem. Todos aqueles buracos podem ser preenchidos pela gente que vier depois de nós, pelos nossos descendentes. Ele pode tampar aquele buraco e abrir buraco em outros lugares. Então o passado é um queijo dentro das nossas cabeças, um queijo suíço dentro das nossas cabeças, cheio de buraco, cheio de cratera. Então, Barzun fala todas essas coisas. E a britânica disse dele aqui, que eu estou vendo que é um camarada simpático que está ali, né?
É um lutador, 105 anos, você imagina só. Um dos poucos manuais existentes que realmente nos ajuda a pensar melhor e, portanto, escrever melhor. Entre os historiadores norte-americanos, Bazin destaca-se pela graça e clareza de seu estilo. Por sinal, ele era francês. Então, sua graça e estilo, né? Sua transparência, etc e tal. Você vê, né? Bazin errou estrondosamente. Nem ele só não, você, eu, todos nós. É um horror. Por isso que o conhecimento não pode ser seu nem meu. Tem que ser coletivo. Porque o coletivo erra menos, ele consegue investigar e tampar mais falhas do que nós individualmente. Nós temos preferência, queiramos ou não queiramos, sendo homens, nós temos certas preferências. E se fossem mulheres investigando a história, ela teria as preferências dela. E se fossem crianças e velhos e assim por diante, negros, brancos, amarelos ou vermelhos ou quaisquer outros, a máfia contando a história, naturalmente produziria uma história muito diferente. E assim por diante, as seitas lá dos assassinos, se ela tivesse contado a história, ela teria mostrado tudo muito diferente do que foi visto. Então, se os políticos pensassem melhor, poderiam estar publicando simples e direto. É verdade, seria lindo se as pessoas fossem transparentes, tivessem graça e estilo, e os políticos em especial, mas o Bazin, como a gente viu, não está isento de erros. E assim somos todos nós. Nós temos que descer dos pedestais, porque não passa de orgulho mesmo, destinado à fogueira, seja esse franco-americano, seja qualquer outro, todos nós destinados à fogueira. Toda essa vaidade que invade a humanidade é ridícula.